Boa noite a todos. Tudo que estará sendo contado através desse canal, posso dizer que se eu mesmo não tivesse vivenciado na minha juventude, diria que é apenas história. E por esse e tantos outros motivos, prefiro não estar expondo a minha família e também a mim mesmo. Estarei me apresentando a vocês pelo nome de Rodrigo. O lugar que moro com minha família fica a uns 20 quilômetros afastado da cidade de Ponta Grossa. O lugar é bastante conhecido e também é chamado por Roxo-Rois. A única rodovia que corta esse município é a rodovia que ganhou o nome de Jane Jesus São Ribas, ou a tão famosa 438, que liga Ponta Grossa às cidades de Guaragi, Forquilha e Teixeira Soares. Hoje eu sou casado e tenho uma linda família. Minha casa é simples e bastante confortável. E na mesma região que eu moro, minha família e a família de minha esposa também residem. Meu velho pai já é falecido há alguns anos. E minha mãe mora na mesma rua que eu moro. Não existe um dia sequer que ela não passe por minha casa para ver os meus filhos e também passar um tempinho conosco. Nossa vida nem sempre foi assim. Quando eu tinha lá meus 15 anos, aconteceu algo que mudou a minha vida, que até os dias de hoje, quando me pego pensando em tudo que passei, eu sinto um forte calafrio em meus ossos. Nunca fui de ficar em casa. Sempre estava de um lado para o outro. Como não existia muitas opções naquela época, eu e mais alguns amigos sempre estávamos andando por matas e também nos divertindo pelos rios que cortavam o nosso município. Bem próximo à minha casa, não muito longe, passava um rio, onde muitas famílias tinham por costume se reunirem para passar o final de semana. Lembro-me de minha mãe nos recomendando para cuidar um do outro e também não abusar com os lugares fundos e retornar para casa antes do anoitecer. O caminho que tínhamos que fazer para chegar até a barranca do rio não era tão longe, mas era próximo a uns 400 metros. Tão logo saímos de nossa casa, pegávamos uma rua que passava em frente à nossa casa, que nos levava até uma antiga linha de trem. Então continuávamos o caminho, fazendo muita folia e dando muita risada. Depois de alguns minutos andando, não faltava muito para chegarmos até o local onde tínhamos o costume. Eu já estava me sentindo incomodado, pois o caminho que fazíamos sempre era muito movimentado. Como o lugar era bastante conhecido, sempre como por de costume, era fácil ver pessoas indo e vindo por esse caminho. Mas aquele final de semana não encontramos ninguém, a não ser um homem bastante velho, que acabei vendo andando em meio à mata que existia ao nosso redor. E quando faltava poucos metros para chegarmos, aquele senhor apareceu em nossa frente e acabou nos perguntando se iríamos passar bastante tempo na barranca do rio. Foi nesse momento que um de meus amigos, o mais velho de todos, respondeu que não sabia. Não demos muita atenção para aquele senhor e continuamos andando. Então, quando já estávamos bastante afastados, eu resolvi olhar para trás e notei que aquele senhor já não estava mais lá. Eu conhecia toda aquela região
Também sabia que por ali não morava ninguém. Então eu e meus amigos começamos a cogitar a ideia que, devido às roupas rasgadas e sujas, aquele senhor só poderia ser um pobre morador de rua e deveria estar parado em algum ponto da mata, buscando refúgio do frio e da chuva. Então continuamos o caminho. Tão logo chegamos até o local, foi uma folia que só. As horas foram se passando e nós não notamos que uma forte chuva vinha se aproximando. Quando nos demos por conta, o dia já tinha passado muito rápido. Já era tarde e, devido às nuvens carregadas, parecia que não demoraria para que todo aquele lugar ficasse no escuro. De imediato resolvimos sair da água e tomar o rumo de casa rapidamente. Ainda existia um longo caminho a ser feito pela mata antes de conseguir chegar até a linha de trem. Foi então que uma chuva muito forte acabou nos surpreendendo. E para tentar nos esconder da tormenta que caía, existia como se fosse uma velha casa que era usada pelos ferroviários à beira da linha. Eu e meus amigos acabamos buscando refúgio naquele lugar. As horas foram se passando, a chuva só aumentava e a tarde já vinha dando lugar à noite. Com muita dificuldade conseguíamos ver a mata que existia do outro lado da linha do trem. Mas em um determinado momento, eu consegui ver a silhueta daquele senhor que horas antes havia nos abordado. Aquele homem estava do outro lado de uma cerca de arame, parado embaixo de umas árvores, e parecia olhar na direção da casa que estávamos. Lembro-me de comentar com meus amigos sobre aquele senhor não estar em sã consciência e também falar que aquele velho homem só poderia estar louco, pois além de chover muito, também um forte vento soprava, a ponto de qualquer pessoa não conseguir ficar em pé. Mas infelizmente nenhum de nós sabia que tudo o que estávamos prestes a presenciar aconteceria a partir daquele momento. Lembro-me que, devido a todos estarmos com as roupas molhadas e a noite estar se aproximando, tremíamos muito de frio. Eu sabia que não poderíamos passar muito tempo naquela casa e, de uma forma ou de outra, teríamos que ir embora. Então começamos a revirar dentro daquela casa velha e encontramos alguns plásticos que serviriam para tentar nos proteger da chuva. Depois disso, agarramos a lateral da linha e começamos a fazer o caminho novamente. Mas em um determinado momento, eu passei a ter a impressão que bem atrás de nós vinha alguma coisa nos observando e estava à nossa espreita. Foi então, no momento em que comentei com todos que tinha certeza que alguma coisa nos seguia, que ouvimos algo soltar um forte grito. Era um grito de alguma coisa ou animal que desconhecíamos que existia naquelas matas. Ficamos todos apavorados. Todos nós, no mesmo momento, olhamos para trás e não conseguíamos ver nada. Os gritos pareciam se aproximar cada vez mais. E para não sofrer o ataque do que estava às nossas costas, achamos melhor correr em direção a alguns dutos de escoamento de água que existia a poucos metros à nossa frente.